Tá certo, então, chegou a hora do acerto de contas, né? Chegou a hora de prestarmos os resultados do nosso cliente real Reality Learning, porque os primeiros R$ 1.000 foram investidos na estratégia da máquina de captação Odonto e a gente está começando a transformar o nosso cliente real na sua primeira máquina, a máquina que nós utilizamos, que é a máquina comportamental, que nós chamamos de Facebook, onde nós temos o maior experimento socioantropológico do mundo. No Facebook é onde você lança uma imagem, tem um determinado tipo de resposta. Lança um texto, tem outro tipo determinado de resposta. Então, dentro das máquinas de captação, a máquina Facebook é uma das máquinas que nós criamos. Temos também a máquina não comportamental, mas a máquina lógica, que é a máquina do Google, que eu ensino no nosso curso Máquina de Captação Google. Mas agora vamos falar aqui da prestação de contas, né? Afinal de contas, a primeira fase de implementação foi feita e com a avaliação do nosso cliente real, nós vamos ver agora o que foi ganho, o que foi masterizado nesses primeiros R$ 1.000 de investimento, tá bom? Chegou a hora então da gente validar os números para realmente provar que a máquina de conversão ou a máquina de captação Odonto funciona, tanto para o Facebook, que é o objetivo desse curso, como também para outras plataformas de captação, plataformas de publicidade online. Para a tela comigo, chegou a hora da gente dar conta do investimento feito do nosso cliente. Vamos lá, então. O que eu faço quando eu chego nessa tela aqui nesse primeiro momento? Então vamos lá, só para vocês entenderem. Vou aqui em cobrança, só para vocês verem que realmente acabou. Restam R$ 2,66. Praticamente acabou, né? Hoje é dia 17, quase um mês. Foram 28, 27 dias de uso da verba. Eu poderia ter estendido um pouquinho mais 3 dias, para a gente dar 30 dias corretos, tá? Mas isso nunca vai bater também. O importante não é tempo, e sim resultado. Tempo não significa nada, tá bom? Então, a previsão era para acabar em 30 dias essa verba. Eu falei para o meu cliente que talvez poderia estender um pouquinho mais, talvez poderia ser um pouquinho menos, mas ele não está nem um pouquinho preocupado, como vocês puderam ver naquela reunião estratégica que nós tivemos. Ele está contente porque chegaram já os pacientes lá para ele, chegaram os contatos para ele trabalhar, então ele não está nem preocupado. Na verdade, ele queria que acabasse logo para a gente já começar uma nova etapa, que é a segunda fase da máquina de captação, que é a consolidação, a robustez dos dados que a gente coleta na primeira fase, e a gente começa depois a segunda fase, né? Então vamos lá. Então, nesta primeira fase, R$ 1.000 de investimentos foram gastos, e agora a gente volta aqui para a nossa campanha de anúncios, para a gente ver o que eu vou fazer agora com esses números coletados, tá bom? Então vamos lá. Validando aqui, eu vou na minha linha temporal e vou colocar aqui os últimos 30 dias. Vocês vão ver aqui que o número bate exatamente com R$ 1.000 de investimento. Eu venho aqui na personalização, vou escolher a minha coluna personalizada. Vocês podem já também, nessa aula de coluna personalizada de métricas, vocês já sabem como montar também. Vocês já viram essa lição antes de chegar aqui no módulo cliente real, né? Então agora o que nós vamos fazer? Bom, vamos lá. Olha o investimento aqui, R$ 963 reais. Eu vou alterar um pouquinho mais o tempo, olha lá, para bater 1.000, olha lá. Então eu falei que tinha lá pouco menos de R$ 3 e aqui pouco mais de R$ 3 para finalizar, né? Para nós finalizarmos aqui a nossa verba total de R$ 1.000. Então é isso aí, tá batendo os números. O primeiro dado é esse. E aí a primeira análise que eu faço lembra de toda aquela aula que nós vimos sobre estratégias campeãs? Lembra que eu falei que tinham 3 estratégias que eu uso muito e as outras 9, né? São 11 estratégias no total. Então as outras 8 estratégias do Facebook é só as 8 estratégias do Facebook que eu abordei lá e falei que realmente era só para roubar o seu dinheiro, entre aspas, roubar, né? É só para pegar o seu dinheiro, então você está usando de forma errada. Das 11 estratégias do Facebook, eu uso apenas 3 na máquina de captação Odonto. E dessas 3, eu apliquei 2. Por que eu não apliquei a terceira? Porque a terceira nós vamos ver e implantar na segunda fase. Aí vocês vão ver por que faz sentido colocar também essa terceira estratégia. Por hora, então, eu usei daquelas 11 estratégias, eu falei que uso 3, e na primeira fase de implementação, eu usei 2 estratégias que são as campeãs. Vocês vão ver por que agora. Olha só. Comigo na tela novamente, essas 2 estratégias que eu utilizei foram quais? A primeira estratégia é a estratégia que eu fico dentro do próprio ambiente Facebook, que é a estratégia de
cadastro, que é essa estratégia que eu estou mostrando aqui. E a segunda estratégia é a estratégia de conversão, que sai fora do ambiente Facebook, né? Sai fora, é redundante, mas a gente costuma falar isso, já vira meio que um vício de linguagem, né? Mas a gente, então, sai da plataforma Facebook e vai para a plataforma nossa de landing pages. E aí nós começamos a analisar. Então, uma estratégia, que é a estratégia de cadastro. Eu fico dentro da própria plataforma Facebook e quando eu tiro da plataforma Facebook e jogo para dentro da nosso próprio ecossistema digital, vamos dizer assim, né? Eu levo para minha landing page, todos os nossos alunos recebem também 3 páginas landing pages para poder estar fazendo esse experimento, ou seja, enquanto você é meu aluno, você também recebe as atualizações e também recebe essas 3 landing pages com os 3 principais procedimentos que você usa aí no seu consultório. No caso do meu cliente aqui, foi ortodontia, ele pediu uma página uma landing page de ortodontia, a outra landing page foi a landing page de implante, e a terceira landing page que ele pediu foi de aparelho, certo? Opa, já falei aparelho, então, desculpa, foi siso. Então foi ortodontia, siso e foi a estratégia de implante. Ele pediu 3 landing pages e as 3 landing pages foram feitas. Então, vamos lá. Como que funciona agora a validação? Observe que quando eu estou na minha estratégia de cadastro, o custo por conversão de cadastro de geração de lead é de R$14. Olha aqui, custo por resultado 14. E o que acontece quando eu levo para fora da plataforma Facebook e jogo para dentro da nossa plataforma de landing pages, muito mais otimizadas para conversão, ok? É imbatível, não tem jeito, olha só. Cai praticamente pela metade, né? De 14 cai para R$7 o custo por aquisição de um novo contato para você transformar ele aí em paciente. Então, na estratégia do Facebook de cadastro, eu obtive 31 cadastros, o que me deu um total aqui de um custo de R$14,41 por aquisição de novo cadastro. Já na estratégia de landing pages, eu obtive 73 cadastros a um custo por aquisição de R$7,55, metade, certo? O que eu começo a entender agora? Bom, na próxima fase eu vou dar muito mais atenção ainda, assim como eu já dei, né? Eu já dei muito mais atenção aqui. Eu vou começar a dar muito mais atenção para a verba agora, para minha estratégia de conversão, e vou continuar o experimento na segunda fase, porém, dando menos recursos para a campanha de cadastro, né? Nesta primeira etapa, eu meio que diluí de forma proporcional o custo, até na metade do experimento, quando eu percebi, né, e já estava validando o que eu já sabia que iria acontecer, mas eu não fico no achismo, eu gosto sempre de trabalhar com números. Então, o que aconteceu aqui? Eu peguei e simplesmente validei aqui, e na metade do experimento para frente eu comecei a dar mais recursos para a campanha de conversão e menos recursos de investimento para campanha de cadastro. Então, no total, somando toda a verba, eu gastei R$404,66 para a estratégia de cadastro e R$551,20 para a estratégia de conversão. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora nesta próxima, na etapa 2 de implementação da máquina de conversão? Eu vou dar muito mais verba, muito provavelmente 20% apenas para... eu vou dar 20% apenas para a estratégia de cadastro e 80% para a estratégia de landing pages, que é a estratégia de conversão. Por quê? Porque os números já estão me dizendo. A metade do valor de aquisição está na estratégia de conversão e não na estratégia de cadastro, ok? Então, o que eu vou fazer na segunda fase? Eu começo a validar esses números. Então, é assim que a máquina de conversão trabalha, ok? Validando esses números. Eu vou mandar essas pessoas aqui exatamente para as minhas landing pages, que foram o que aconteceu aqui. E se eu quiser ir mais a fundo ainda, e aí uma análise ainda mais profunda que eu faço numa outra etapa de implementação, eu vou validar quais são as especialidades que estão me gerando um custo por conversão mais baixo. Então, numa terceira etapa que nós vamos fazer no terceiro mês de implementação, é validar quais são as estratégias que estão tendo o melhor resultado. Se é aqui implante, se é aparelho, ou agora já vai entrar o siso também, que eu vou colocar na minha segunda etapa de validação, sabendo que todas elas estão dentro das estratégias de conversão, que por natureza, que por definição,
As estratégias de conversão, elas vão para uma landing page, que é uma página de captura de leads, novamente. Aqui está ela, estou abrindo ela para vocês verem. Ela cai exatamente nesta configuração aqui de landing pages. Vou abrir uma para você ver, se você não lembra. Vou digitar aqui, ó. Lembrando que, novamente, todo cliente recebe uma página, né? Eu vou abrir a página aqui de... vamos pegar aqui implante. Então, implante, eu vou pegar uma página de implante e eu vou abrir só para vocês verem como que funciona. Então, elas estão todas trabalhando nesta mesma linha aqui, ok? De páginas de destino, ou seja, você vai falar para mim, Robson, mas eu não tenho site, eu não tenho nenhum tipo de landing page, eu não tenho nada, como que eu faço? Novamente, não precisa se preocupar, o aluno que está fazendo esse curso comigo, você que está vendo essa aula agora, lá no nosso último capítulo nós temos lá os recursos para downloads, nós temos lá os ativos digitais para você acessar, para você... Tá tudo prontinho já para você, posts, os textos que eu uso nos anúncios, as imagens que eu uso no anúncio, o acesso à plataforma CRM de controle de cadastros, as landing pages, a configuração do Analytics para você gerar resultados, está tudo prontinho para você, tá bom? Se você está vendo esse vídeo é porque você já é meu aluno, você vai seguindo os módulos certinho e quando você chegar no módulo que você vai colocar a mão na massa e vai executar suas primeiras campanhas, já está tudo pronto para download. Lá você não precisa se preocupar com nada, tá? Redação de texto, criação das imagens, tudo prontinho e são as mesmas, exatamente as mesmas que estão dando certo para mim aqui, para esse meu cliente real. Porque eu quero que você também seja o meu cliente real. Você é o meu cliente real executando a implementação da máquina de captação Odonto, ok? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês que estão me acompanhando aí, que estão vendo essa aula. Espero que você consiga assimilar o máximo de informação possível. Temos a aula também relacionada só explicando o que é landing page, para você que está vendo agora. Nesse módulo aqui, se você não procurou, procure. Nós temos sobre landing pages, o que são elas e o que você recebe quando você se torna um meu aluno, tá bom? Sucesso, nos vemos no nosso próximo módulo. Até mais!